Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Gol de Mapa. Sou o Jandy, professor de Geografia e apaixonado por futebol. Então, por que eu não poderia unir esses dois temas? Hoje nós vamos falar sobre um país extinto, a Iugoslávia, sua história, países derivados e futebol. Com certeza o futebol não poderia faltar. A Iugoslávia se localizava em uma região chamada de Península dos Balcãs, na parte sudoeste do continente europeu. Sua história começa com a tentativa de união de povos eslavos, basicamente um grupo étnico do leste europeu, dentro de um único território. Após a Primeira Guerra Mundial, houve a consolidação do território. Em 1929, houve a criação do Reino da Iugoslávia, com o poder concentrado nas mãos dos sérvios. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Iugoslávia foi invadida por tropas alemãs, italianas e húngaras, que fez surgir movimentos de resistência como os partisãs, que eram guerrilheiros comunistas liderados pelo croata Josip Broz, mais conhecido como Tito, e os chetniks, que eram monarquistas liderados pelo sérvio Draza Mihajlović, onde a oposição ao eixo ainda gerou contradições. Destacando Tito, que defendia um pan-iugoslavismo sem discriminação étnica, pois ele era filho de um croata e de uma eslovena, o que ajudou a atrair combatentes. Em 1945, com o fim da monarquia, foi criada a República da Iugoslávia, com Tito ascendendo ao poder. O território da Iugoslávia é formado pelos atuais territórios da Sérvia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Eslovênia, Macedônia do Norte, Montenegro, Voivodina, que é um território autônomo, mas não independente, e Kosovo, que se autodeclarou independente, apesar de não ser reconhecida por toda a comunidade internacional, mostrando como a formação territorial e étnica da Iugoslávia era extremamente complexa. Durante o governo de Tito, o contexto era de Guerra Fria, o que fez com que o país não se alinhasse a nenhuma superpotência da época. Mesmo com a união territorial, as tensões culturais e étnicas eram problemáticas que se agravaram ainda mais em 1980 com a morte do Josip Broz, onde sentimentos nacionalistas começaram a ganhar espaço e foram intensificados por líderes como o Slobodan Milosevic, que era sérvio. Então a Iugoslávia ficou conhecida justamente por conta da complexidade cultural e étnica do território. Então a gente está falando de vários grupos diferentes, étnicos, com culturas totalmente diferentes que acabavam acirrando ainda mais os ânimos dentro do país. Nos anos 90, o território foi se fragmentando, com a independência da Eslovênia, da Croácia, com conflitos e violência, pois não eram reconhecidos pelos sérvios. Em 1991 foi a vez da Macedônia, que aliás é a atual Macedônia do Norte, que precisou mudar de nome por uma questão geopolítica com a Grécia. Aliás, foi citado numa questão do Enem 2025 essa situação da Macedônia do Norte. Só que a Macedônia do Norte foi se tornando independente de forma pacífica, que é algo único entre as nações que formavam a antiga Iugoslávia. Em 1992 foi a vez da Bósnia e Herzegovina, que gerou o processo mais violento e brutal, que resultou em muitas mortes, que ficou conhecido como Guerra da Bósnia e durou até 1995. Aliás, esse conflito voltou aos noticiários recentemente. A Itália iniciou uma investigação sobre safari humano na Bósnia, onde turistas pagavam para atirar em civis na capital da Bósnia, em Sarajevo. Eu lembrei até do filme Uma Noite de Crime e é impressionante como as pessoas elas banalizaram totalmente a questão da vida nessas situações. Se acabar, né, comprovando que aconteceu realmente esse fato que a Itália iniciou, né, as suas investigações. Entre 2002 e 2003, a Iugoslávia alterou seu nome para Sérvia e Montenegro. Em 2006, Montenegro se tornou independente. Em 2008, Kosovo se autodeclara independente, restando apenas a Sérvia. De forma breve, falamos sobre a Iugoslávia, mas e como podemos citar o futebol nesse assunto? De várias formas. Lembram que eu citei os Partisans, grupo liderado por Tito na formação da República? Existe um clube de futebol chamado Partizan Belgrado, que tem esse nome em homenagem aos guerrilheiros iugoslavos. Seu maior rival é o Crvena Zvezda, ou Estrela Vermelha, que formam uma das rivalidades mais acirradas e violentas do futebol mundial, conhecido também como Derby Eterno.
Lembrando que o Estrela Vermelha é detentor de um título de Liga dos Campeões da UEFA da temporada 1990-1991, levando a melhor contra o Olympique de Marseille. Falando no Estrela Vermelha, um jogador que passou por lá e fez carreira no Brasil entre os anos 1990 e 2000 foi o meia Petkovic, com passes, finalizações e eu diria que em bola parada se destacava como poucos. Outro jogador que passou pelo Estrela Vermelha é o meia Dejan Stankovic, que entrou para a história como o único jogador que conseguiu a proeza de jogar a Copa do Mundo por 3 seleções diferentes: Iugoslávia, Sérvia e Montenegro e Sérvia, algo que pode ser explicado pelos processos de fragmentação dos territórios. A Croácia tem o Dinamo Zagreb, que revelou o craque Luka Modric. Nos outros países, nós temos um menor destaque para clubes a nível internacional. Então me veio uma dúvida. Caso a Iugoslávia não tivesse se fragmentado, será que uma seleção dos melhores jogadores a tornaria uma potência? Pensando nisto, montei uma seleção com os jogadores atuais que nasceram em territórios que formavam a ex-Iugoslávia. Escolhi uma formação que varia entre um 4-3-3 e um 4-4-2 com losango no meio de campo. Entre os goleiros, a Sérvia se destaca ao fornecer dois: o Vanja Milinkovic-Savic, do Napoli, e o Petrovic, do Bournemouth. Apesar do Livakovic, da Croácia, que joga no Girona atualmente, também ser uma ótima opção, eu ainda escolheria o goleiro esloveno Jan Oblak para ser o meu titular, tá? Apesar de achar o Milinkovic-Savic um ótimo goleiro, uma ótima opção, então no caso ele seria o meu segundo goleiro, e o Petrovic seria o nosso terceiro goleiro. Para a lateral direita, a Croácia forneceu as duas únicas opções, praticamente: o Juranovic, do Union Berlin, e o meu titular, Stanisic, do Bayern de Munique. Para a lateral esquerda, há o croata Borna Sosa, do Crystal Palace, que praticamente era a única opção de lateral de origem. Só que felizmente a zaga da nossa seleção tem opções excelentes, o que permite improvisar o Coringa Gvardiol do Manchester City, muito seguro na defesa e que apoia bem o ataque com uma qualidade muito adequada. Para a zaga, nós temos muitas opções: os sérvios Milenkovic, do Nottingham Forest, o Pavlovic, do Milan, os croatas Sutalo, do Ajax, o Kaletakar, da Real Sociedad, o Vuskovic, que está emprestado ao Hamburgo pelo Tottenham, que aliás é muito jovem, muito promissor e assim, joga com uma confiança absurda. A Eslovênia tem o Bijol, que joga no Leeds United. A Bósnia tem o Amedodzic, do Feyenoord. O Kosovo tem o Hadjari, do Hoffenheim, e o Harmani, do Napoli. Mas as minhas escolhas seriam o Milenkovic, do Nottingham Forest, e o Pavlovic, do Milan. Seriam dois sérvios, no caso. E a minha zaga reserva teria o Vuskovic, o jovem Vuskovic, e o esloveno Bijol, para serem as opções de banco. O meio de campo, nós teríamos opções variadas, né? Os sérvios Sergei Milinkovic-Savic, que é irmão do Vanja, o nosso goleiro reserva. Nós temos o Kostic, da Juventus, que também poderia fazer até uma ala, né? Os croatas Brozovic, Kovacic, o Sutic, da Internazionale, também, que é um ótimo jogador, o Pasalic, da Atalanta, o Baturina, que joga no Como, que é extremamente jovem e promissor. Na Macedônia do Norte tem o Elmas. Kosovo tem o Avidullahu, do Hoffenheim, mas não tem como ignorar o Modric. Modric seria o meu camisa 10 capitão, 10 e faixa, né? E no meio de campo eu ainda fecharia com o Milinkovic-Savic para fazer um 8, e o Brozovic seria o meu volante de contenção para fechar a minha seleção no meio de campo. O ataque tem variadas opções. Nós temos os sérvios Ivicovic, do PAOK, o Vlahovic, da Juventus, o Mitrovic, também, que assim, no jogo aéreo é absurdo. A Croácia tem o Kramaric, tem o Budimir, tem a Eslovênia também com o Šesko, do Manchester United. A Bósnia tem o Demirovic, tem o Dzeko, que seria da minha seleção, mas até por conta do futebol hoje não tem como inserir o Dzeko, né, o atualmente. Montenegro tem o Kristovic, da Atalanta. Kosovo tem o Zegrova, que joga muito. O Rashica, do Besiktas. Mas as minhas escolhas seriam o Zegrova, que faria a ponta direita, meio que retornando um pouquinho ali pelo meio. O Vlahovic e o Šesko, no caso, seriam uma dupla de ataque ali, dois canhotos, né? O Šesko tem um jogo aéreo absurdo, o Vlahovic é um jogador de muito porte físico, né? São dois ótimos finalizadores.
Então, esses seriam os meus três atacantes que eu fecharia, né? O Zegrova, o Vlahovic e o Šeško. O técnico, acredito que seja a escolha mais fácil, aliás, a mais óbvia e a única, que é o Zlatko Dalic, que é técnico da seleção da Croácia, que foi vice-campeã da Copa do Mundo em 2018 e foi terceiro lugar em 2022. Então seria a minha escolha com certeza. E agora eu vou iniciar a sessão de curiosidades, no caso, a única curiosidade que eu acabei inserindo no episódio. Na Copa de 2018, a Sérvia perdeu por 2-1 para a seleção da Suíça, com gols dos jogadores Xhaka e Shaqiri, que são jogadores de origem albanesa kosovar, apesar de jogar pela seleção da Suíça. O jogo ficou marcado por conta das comemorações dos suíços, que com as mãos realizavam um símbolo, um gesto que lembrava a águia de duas cabeças em uma clara referência à bandeira da Albânia, né? Aliás, uma clara referência a uma família nobre da Albânia, que acabou sendo visto pela FIFA, né, pelas organizações superiores como um gesto político e de provocação. Chegamos ao fim do nosso terceiro episódio e a minha pergunta é se vocês gostaram do tema. Se gostaram e desejam mais episódios sobre os países extintos ou outros países extintos no caso, só deixar um comentário, curtir, compartilhar. Vamos brigar para aumentar a nossa torcida. Muito obrigado pela atenção, abraços e até o próximo episódio do nosso Gol de Mapa. Tchau, tchau!